Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 11 de dezembro de 2023. Lucas 12, 2, entenda trecho da Bíblia que deu nome à operação da PF, parte 2. A PF, Polícia Federal, batizou na sexta-feira, 11/08, a operação que apura a venda no exterior de presentes recebidos de delegações estrangeiras pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, com um nome que faz referência a uma passagem da Bíblia, Lucas 12, 2. O versículo 2 do capítulo 12 do livro de Lucas, escolhido pelos agentes da corporação, diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. A Operação Lucas 12, 2 apura o desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras a Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com o fim de enriquecimento ilícito. Foram 2 mandados em Brasília, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Entre os alvos, estavam, o general da reserva Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, o segundo-tenente do exército Osmar Crivellati, braço direito de Cid, e o ex-advogado da família Bolsonaro Frederico Wassef. Apesar de ter sido mencionado pela corporação como integrante de uma suposta organização criminosa que praticava lavagem de dinheiro, peculato e enriquecimento ilícito, Bolsonaro não esteve entre os alvos de busca da operação deflagrada na sexta-feira, 11 agosto. Eis a íntegra decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No livro Vitória sobre a Depressão o Espírito Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Pereira Franco analisa como se formam as organizações criminosas sob o título Influenciações, em razão das heranças ancestrais, mantém o espírito vínculos com as tendências perturbadoras que, com mais facilidade, desabrocham no seu mundo interior, que inspirando-lhe condutas agressivas e enfermiças do que aquelas que seriam as ideais para o seu comportamento. As impressões fortes dos estágios primários de tal maneira se lhe fecharam que a qualquer estímulo ressumam, apresentando-se dominadoras. Graças ao processo de afinidades emocionais, portanto, de natureza vibratória, os indivíduos de caráter semelhante mais facilmente se aproximam, mantendo o intercâmbio contínuo, influenciando-se reciprocamente. Não rato, os hábitos doentios que assinalaram as reencarnações anteriores se expressam, restabelecendo os liames emocionais com as condutas infelizes anteriormente mantidas. Não é estranhável que pessoas renascidas em lares dignos, abençoadas por afetos profundos, recebendo o saudável licor dos conhecimentos nobres e dos exemplos edificantes, afastem-se dessa convivência sadia para homiziar-se em contrarredutos de sombra, com pessoas cavilosas e mais, identificando-se prazerosamente com os seus costumes hediondos, destrutivos. Influenciando-se reciprocamente, esses espíritos que procedem das mesmas áreas de perversidade, formam grupos de delinquentes, que se organizam para dificultar a marcha do progresso, como se fossem portadores das forças de Hércules, tornando-se invencíveis. Tanto permanece na terra, envergando as vestes carnais, quanto na espiritualidade, de onde planejam os malefícios que pretendem infligir às criaturas humanas. De alguma forma, trata-se de um fenômeno histórico-sociológico, porque assim procedem desde as priscas eras, o que deu origem à conceituação de seres maus, nas tecnologias derivadas do cristianismo, tais como as figuras dos seres demoníacos. Por outro lado, os seres afetuosos que se identificam nos compromissos da edificação do amor e da caridade na terra, aproximam-se, formando equipes de trabalho elevado, mediante o qual promovem a sociedade aos píncaros da glória. Sacrificando-se espontaneamente pelo bem do próximo, transformam-se em homens tutelares totalmente devotados ao ministério da edificação portentosa da verdade nas mentes e nos corações.
São imbatíveis, porque as suas forças são sustentadas pelas poderosas energias do amor que os alcançam, mantendo-os jubilosos em todos os momentos, especialmente quando rugem as tempestades que ameaçam a estrutura da humanidade. São eles que, em tempos de provações e desespero, erguem as flamas do entusiasmo e mantêm as flâmides alvimitentes que lhes guardam os corpos como verdadeiros anexos, preservando-os das agressões que eles são dirigidas. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de dezembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.